Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, 28 de março. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Destaque do dia de hoje: Hong Kong liberou ou reduziu um pouco as questões ligadas à carne brasileira. Agora, elas ficam apenas sobre as plantas frigoríficas investigadas, as 21 plantas. Nesta edição, você vai ter todos os detalhes a respeito deste tema. A China deve despejar no mercado internacional em 2017 cerca de 6 milhões de toneladas dos seus estoques de algodão. O outro destaque do dia fica por conta dos embarques parciais de soja durante esse mês de março. Já se aproximam de 8 milhões de toneladas. E ainda hoje você acompanha o trabalho que o Fundecitrus tem feito para garantir o controle ao greening nos pomares de São Paulo. Então, mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. A partir de agora é o Agricultura BR no ar. O Ministério da Agricultura informou nesta terça-feira que Hong Kong, o segundo maior comprador de carne bovina brasileira em 2016, atrás apenas da China, reduziu a sua restrição à compra do produto depois de ter sido deflagrada a Operação Carne Fraca pela Polícia Federal do Brasil no dia 17 deste mês. Essa foi uma notícia excelente depois de que outros importantes países compradores, como Chile, China e também o Egito, terem diminuído a sua restrição à compra da carne brasileira neste último sábado. O Ministério da Agricultura informou, portanto, à imprensa nesta terça-feira sobre essa situação, dizendo ainda que Hong Kong apenas manteve a restrição aos 21 frigoríficos que foram investigados pela Operação Carne Fraca. Ainda nessa edição você tem mais detalhes sobre essa situação toda dentro do quadro Agroações. Porque agora nós vamos falar sobre as pressões hoje existentes sobre o mercado internacional da soja. Há dois fatores elementares nesta semana que vêm dando o tom do que acontece na Bolsa de Chicago. Eu posso lembrar ao produtor rural, o telespectador que nos acompanha, que a produção sul-americana da oleaginosa é um dos fatores predominantes. Mas podemos dizer também que não é o único, porque aquelas questões ligadas ao governo americano do Trump, mostrando certa fraqueza, mesmo tendo a maioria no Congresso e no Senado norte-americano, também foi motivo para que investidores tirassem o pé do acelerador em relação a mercados como o das commodities agrícolas. Mas também não são só esses dois elementos. Nós temos uma terceira via que será resolvida nesta próxima sexta-feira. Sexta-feira é um dia de importantes informações sendo divulgadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Uma delas dá conta dos estoques trimestrais dos Estados Unidos para soja, para milho e também para trigo. Em relação ao que vai acontecer na temporada 2017-2018, é o mais intrigante. Por quê? Porque há uma expectativa de redução de área de milho, também forte expectativa de redução de área de trigo. E essas áreas migrando para a cultura da soja na temporada 2017-2018. E aquelas informações preliminares que nós trouxemos do Fórum Outlook, também do Departamento de Agricultura norte-americano, pode ser que não se confirmem. Por quê? Porque nós podemos ter uma confirmação de área maior, mas com produtividade igual à da temporada 2016-2017, por conta do fenômeno climático El Niño sobre os Estados Unidos, que costuma ser benéfico para a produção naquele país. Então, com isso, podemos ter uma nova safra recorde nos Estados Unidos, o que seria, até que a certo ponto, muito ruim ou desastroso para os valores negociados com soja na Bolsa de Chicago. Nesta sexta-feira, você vai ter os dados dele a respeito de previsão, de área a ser ocupada, e vamos trazer também um estudo muito completo a respeito do que deve acontecer com o El Niño sobre os Estados Unidos e comparar com anos anteriores. É isso que a Agricultura BR vai trazer ainda nesta semana. Porque hoje nós vamos falar sobre os efeitos da América do Sul sobre a soja em Chicago. O principal efeito que nós temos é o próprio Brasil atuando
falando sobre os negócios. O Brasil deve ter uma safra recorde e é o que nós mostramos agora com os dados da estatal brasileira Conab. Os dados mais atualizados são de março, trazemos aqui as primeiras informações. Temporada 13/14, produção de 87.440.000 toneladas. O Brasil sobe bastante na 14/15, vai para 98.100.000 toneladas. A 15/16 vai para 96.760.000, enquanto que a produção em fevereiro para a temporada 16/17 foi estimada em 105.550.000 toneladas. Em março foi estimado 1 milhão de toneladas acima, para 107.610.000 toneladas. Esses são os dados mais atualizados em relação ao que acontece com soja sendo produzida no Brasil em relação à Conab. Vamos trazer agora, relembrar o produtor rural brasileiro de outras informações importantes, como consumo, exportação e estoques. Chama muita atenção que nós não temos uma forte alteração, como você viu, mais de 1 milhão de toneladas a mais sendo previstas entre fevereiro e março. Não temos alterações em relação ao consumo interno, não vai ter também em relação às exportações, mas vai ter um forte aumento em relação aos estoques. Os estoques brasileiros de passagem na temporada 16/17 para 17/18 devem ficar 157% superiores àquilo que acontecia um ano antes. Então, os estoques devem subir muito no Brasil em relação à soja, caso a Conab esteja correta em relação às suas previsões. Aqui os dados de consumo, quem acompanha a Agricultura BR já viu esse gráfico antes. Observe que o consumo brasileiro vem crescendo ano a ano, na visão da Conab. Na 12/13 eram 38.690.000 toneladas, 13/14, 40.200.000 toneladas, 14/15, 42.850.000, 15/16, 43.700.000 toneladas e a 16/17 subindo bastante, quase 3 milhões de toneladas de alta em 46.500.000 toneladas da oleaginosa, sem alteração. Por que eu digo sem alteração? Entre os levantamentos de fevereiro e março, não houve alteração em relação ao consumo total no Brasil com a soja. Também não houve em relação às exportações, que devem ser recordes na visão da Conab, mas abaixo do que o Departamento de Agricultura norte-americano estima. O Brasil teve na 12/13 exportação de 42.790.000 toneladas, 13/14, 45.690.000, 54.320.000 toneladas na 14/15, de acordo com a Conab, por enquanto foi o período que o Brasil mais embarcou soja. Na 15/16, 51.580.000 toneladas. Observe que esses dados são diferentes do departamento americano, que estima que o Brasil exportou muito mais. Na 16/17, 59.070.000 toneladas. 59.070.000 toneladas é uma situação muito positiva de embarques da oleaginosa, da soja, mas ainda fica abaixo essa previsão do que os norte-americanos estimam para o Brasil. Vinham estimando 59.500.000 toneladas em fevereiro e os americanos subiram para 61 milhões de toneladas. Bom, com o Brasil tendo uma situação de produção estimada 1 milhão de toneladas acima, sem alteração no consumo interno e sem alteração também nas exportações, o que acontece é uma overdose lá nos estoques nacionais. Os estoques nacionais, entre o que era previsto em fevereiro e o previsto agora no mês de março, sobem demais. E em relação à temporada passada, ele fica 157% superior. Observe os detalhes, nós temos aqui 13/14 contou com estoque de 1.551.500 toneladas, 14/15, 929.400, 15/16, 1.482.100 toneladas que estão em relação aos estoques nacionais. Fevereiro de 2016 para a temporada 16/17, 1.758.000 toneladas. 1.758.000 toneladas, para o pessoal que está nos acompanhando, daria mais ou menos para uns 12 até 13 dias de consumo, considerando o consumo interno nacional. Agora, março de 2017, ela vem para 3.818.700 toneladas. Isso representa pouco mais de 30 dias, cerca de 31 dias e meio de consumo interno de soja. Portanto, consumo nacional da oleaginosa não tem alteração, a situação em relação às exportações sem alterações, mas estoques muito altos. Então, produção mais alta na América do Sul, estoques também mais elevados na América do Sul ajudam a pressionar esses valores em Chicago.
A colheita de toda essa soja que o Brasil pretende produzir na atual temporada já está na reta final em boa parte dos estados produtores. No Rio Grande do Sul, no entanto, os trabalhos ainda estão lá no começo, isso porque o estado adota um calendário diferente para a cultura por lá. A gente acompanha agora, então, como que o clima vai se comportar no Rio Grande do Sul para estes produtores que estão dando início aos trabalhos de colheita da oleaginosa. Quem traz as informações é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Boa tarde. Boa tarde a todos. A colheita da soja no Rio Grande do Sul segue avançando. Mesmo tendo começado um pouco mais tarde do que nos outros estados, as áreas colhidas já alcançam agora 22% do total das áreas semeadas. A umidade do solo no estado encontra-se favorável para as atividades de campo. Os índices de umidade ficam de 50% até 80% na maior parte do estado. E no decorrer dos próximos dias, não há previsão de chuva para nenhuma parte do Rio Grande do Sul. O tempo seco deve predominar e o sol aparece ao longo de todo o dia. Ao longo do segundo período, dos dias 2 ao dia 6 de abril, os ventos úmidos do oceano agora sopram com um pouco mais de intensidade e trazem pancadas de chuva somente para a faixa nordeste do estado, mas ainda são pancadas mais isoladas e de fraca intensidade. Ao longo do terceiro período, dos dias 7 ao dia 11 de abril, é que volta a chover na maior parte do Rio Grande do Sul, mas ainda com pancadas isoladas e de curta duração. Essa chuva, então, não deve trazer problemas para as atividades de campo e a colheita da soja deve seguir avançando no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Na Argentina, a safra 16-17 de soja tem tido a sua expectativa de produção elevada por importantes órgãos internacionais nos últimos períodos. Isso porque aquela chuvarada toda que atingiu o país no início desse ano de 2017 e o fim de 2016 não trouxe tantos prejuízos como estavam sendo esperados. De acordo com informações do próprio país, a safra de soja por lá pode agora ficar, inclusive, maior do que a produção na temporada passada. Essa situação se confirma a cada relatório divulgado por órgãos ligados ao setor. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires informou isso no último relatório, apresentado quinta-feira da semana passada, confirmando uma expectativa maior de colheita da oleaginosa. A gente relembra agora quais foram os números projetados pela Bolsa nos últimos relatórios e a gente vê como que essa expectativa aumentou. A primeira coluna traz qual foi a produção argentina do grão na temporada 15-16. Eles colheram, safra passada, 56 milhões de toneladas do grão. Para a temporada 16-17, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires estimava no dia 26 de janeiro uma safra de 53 milhões e meio de toneladas. No relatório de fevereiro já aumentou essa expectativa para 54 milhões e 800 mil, confirmando, portanto, que toda aquela chuva não trouxe estragos maiores para as áreas de soja do país. E neste mês de março, no relatório do dia 23, elevou ainda mais a sua expectativa, projetando agora uma safra de 56 milhões e meio de toneladas. Volume esse que, se for confirmado, vai ficar acima do que o país colheu na temporada 15-16. Essa expectativa da Bolsa está um pouquinho acima do que projeta o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que ainda assim tem a expectativa de ser uma safra grande, mas não tão volumosa quanto eles. Bolsa de Cereais de Buenos Aires, portanto, projetando a safra argentina em 56 milhões e meio de toneladas, enquanto o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 55 milhões e meio. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires, trazendo estes números e outros importantes órgãos também, tem feito o mundo entender que a safra de soja da Argentina e também da América do Sul vai ser muito volumosa. Isso tem pressionado diretamente os valores da soja na Bolsa de Chicago, que nesta última segunda-feira despencavam. A cotação de mais curto prazo, o contrato de maio, chegou a operar abaixo dos $9,70 por bushel nesta segunda-feira, vindo já de uma semana de baixa muito forte. Nesta terça, a soja já voltava a subir um pouquinho em Chicago, recuperando pouca coisa as suas perdas dos dias anteriores. Soja, neste momento, portanto, vem operando em alta. A posição de maio recupera 0,28% e negocia o bushel do grão agora $9,74 mais 50.
A posição de julho vem a 9 dólares 84 centes, com alta também de 0,30. Agosto a 9 dólares 86 centes por bushel, alta de 0,30%. E a soja para entrega em setembro subindo agora 0,25% a 9 dólares 79 centes por bushel. Apesar da alta que a gente vê hoje, cotações seguem muito abaixo dos 10 dólares por bushel, patamar que era visto até semana passada para todas as posições. Já aqui no Brasil, nós tivemos os dados parciais da Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, que apontam para exportações brasileiras de soja em 18 dias úteis de 7.390.000 toneladas da oleaginosa. É de longe o maior volume registrado durante o ano de 2017 e deve se encaminhar para algo acima de 8 milhões de toneladas, entre 8 milhões e 9 milhões de toneladas de soja. Eu lembro que o Agricultura BR estimou esses embarques em 8.690.000 toneladas, faltaria 1.300.000 pelo menos, portanto, é bem possível que venha bater essa marca, inclusive até superando. Março, portanto, vem com ritmo de embarques muito forte para a soja e é o que nós vamos mostrar agora no comparativo com fevereiro deste ano e março do ano passado. Então, temos os dados aqui em relação ao que acontece em março de 2017, você já sabe dos dados, 7.390.000 toneladas. Em fevereiro deste ano, um mês antes, foram embarcados 3.500.000 toneladas de soja. Março de 2016, teve 8.370.000 toneladas de oleaginosa embarcadas, 1 milhão acima do que foi embarcado até o momento, nesse mês de março de 2017. É bem provável que essa marca seja batida, a expectativa é essa, porque tem 5 dias úteis, desde a segunda até a próxima sexta-feira, temos aí alguns dias, 5 dias úteis para embarques da oleaginosa. Chama atenção também a relação de preço pela tonelada da soja embarcada pelo Brasil com o faturamento das tradings que operam aqui no país. Veja conosco agora como é que está essa receita que é destinada, que foi comercializada pelas tradings brasileiras para esses 7.350.000 toneladas. Temos aqui março de 2017 com registro já de 2.910 bilhões de dólares. Essa relação aqui é interessante porque mesmo tendo embarcado as colunas, a primeira e a última, março de 2017 e março de 2016, eu chamo a atenção do produtor rural, março de 2017 já alcança 2.910 milhões de toneladas, mesmo ainda, por enquanto, tendo embarcado 1 milhão de toneladas a menos do que março de 2016, quando os embarques totalizaram um faturamento de 2.920 milhões de dólares. Portanto, temos aqui uma clara relação de que a soja, no cenário internacional, valores pagos em dólar, vem com valor mais alto por tonelada. Mês de fevereiro teve 1.400 milhões de dólares de faturamento, mesmo tendo apenas 3.500.000 toneladas sendo embarcadas. Então, o Brasil está vendendo um pouco mais caro essa soja que está sendo exportada durante o mês de março. Vamos ver agora como é que está o quadro de valores por tonelada em março de 2017, fevereiro de 2017 e também março de 2016. Veja comigo esses dados, que aí fica muito claro o motivo dessas alterações. O mês que tem aqui o valor mais alto, entre os três que nós estamos mostrando, é fevereiro de 2017, com valor por tonelada de 400 dólares e 10 centes. Março de 2017 registra média nos 18 primeiros dias úteis de 394 dólares e 10 centes. Apesar de ser 6 dólares abaixo do valor praticado no mês antes, ele é bem superior, ele é 50 dólares mais caro a tonelada do que março de 2016, quando o valor era de 349 dólares e 30 centes por tonelada. E a gente volta agora a falar sobre os preços da soja na Bolsa de Chicago, que tem sido influenciado pela safra da soja da América do Sul. A América do Sul tem sido, portanto, esse elemento fundamental para causar queda nos valores. Isso porque esta região do mundo deve colher quase 178 milhões de toneladas do grão. Apenas Argentina, Brasil e Paraguai juntos devem retirar dos campos quase 173 milhões de toneladas. Portanto, é muita soja, motivo
desta queda que a gente tem visto nos últimos dias para a soja negociada na Bolsa de Chicago. A confirmação de boa safra acontece a cada semana. Veja que o Brasil tem uma safra projetada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 108 milhões de toneladas. A Argentina, 55 milhões e meio. O Paraguai, terceiro maior produtor desta parte do mundo, 9 milhões e 400 mil toneladas. O Uruguai tem uma projeção de 2 milhões e 700 mil toneladas, de acordo com o Ministério de Agricultura do país, e a Bolívia, de acordo com órgãos oficiais, uma safra estimada em 2 milhões e 200 mil toneladas. Estes 5 países juntos devem retirar dos campos algo próximo a 177 milhões e 800 mil toneladas da oleaginosa. E não é claro, apenas a produção do país que coloca pressão no mercado, mas sim o quanto dessa soja vai, de fato, ser negociada. Brasil, Argentina e Paraguai, eles são grandes exportadores do grão no mundo. A expectativa é de que eles projetem uma negociação na ordem de 75 milhões e 400 mil toneladas do grão. A Argentina tem a expectativa de vender 9 milhões das suas toneladas de soja que serão colhidas. O Brasil, muito maior, 61 milhões de toneladas é a expectativa de exportação. Já o Paraguai, de uma safra de pouco mais de 9 milhões de toneladas, deve colocar no mercado mais da metade do que produz, 5 milhões e 400 mil toneladas. Portanto, os 3 países juntos, adicionando ao mercado 75 milhões e 400 mil toneladas de soja, que acaba trazendo muito mais competitividade para aquela soja que é disponibilizada por todo o mundo. O dólar comercial opera com pouca oscilação nesta terça-feira frente ao real, depois de ter fechado ontem a R$ 3,12 mais 9, quase na casa dos R$ 3,13. Vamos acompanhar como estão os negócios neste momento. Dólar vem a R$ 3,13 cravados no momento, com leve queda de 0,03%, portanto, operando na total estabilidade. E a seguir, a gente traz informações sobre o plantio do milho safrinha no Paraná, que está praticamente concluído. Olha, nesse momento, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está reunido com o comissário da União Europeia, que está aqui para mostrar que está sofrendo pressões lá na Europa por conta da investigação carne fraca da Polícia Federal. Ainda nesta edição, você tem mais detalhes a respeito dessa reunião que acontece hoje em Brasília e também dos seus desdobramentos, que deve ser para visitar plantas frigoríficas aqui no país, de acordo com a nossa equipe de reportagem que acompanha tudo de lá. Daqui a pouco, nós trazemos essas e outras informações. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. Olha, nós vamos falar agora sobre a Show Safra, que aconteceu na última semana lá no estado do Mato Grosso, foi acompanhado pelo repórter Valdir Pacheco e, na oportunidade, o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Neri Geller, que esteve presente, comentou alguns temas importantes para o agronegócio nacional sobre a feira e também algumas polêmicas que têm se abatido sobre a produção nacional. Veja. E aqui no Show Safra BR-163, o maior centro de tecnologia, difusor de tecnologia do estado de Mato Grosso, encontramos o secretário de Política Agrícola, Neri Geller. E aí, um evento desse aí trazendo novidade tecnológica para os produtores aqui da região.
Sem dúvida, é uma vitrine, mais uma das vitrines, né, que expõe exatamente a potência que é a agricultura brasileira. Nós, o Ministério da Agricultura, estamos muito envolvidos em toda essa questão de incorporar novas tecnologias, e aqui você vê as coisas acontecendo, né, Pacheco? O Centro-Oeste brasileiro, uma região que há 30 anos atrás completamente inóspita, e hoje essa grande potência, não só agrícola, mas agroindustrial, quer dizer, se convertendo toda essa produção em parte já com valor agregado, proteína animal, com indústrias de etanol, de grande porte, então muitas coisas acontecendo. Realmente é uma exposição, uma feira que não deixa a desejar em absolutamente nada das grandes feiras do mundo inteiro, não só do Brasil. Então, é obrigação nossa do Ministério estar junto, e inclusive aprendendo também junto com os nossos produtores. Secretário, aproveitando a sua presença aqui, o senhor está vinculado ao Ministério da Agricultura e o setor da pecuária vem passando por uma crise. O reflexo dessa crise na pecuária mato-grossense, que detém o maior rebanho bovino de corte do país e tem grandes plantas frigoríficas aqui. Na verdade, ao nosso amigo produtor que está nos assistindo nesse momento, o Ministério da Agricultura, liderado pelo ministro Blairo, está fazendo todo o enfrentamento e agindo com extrema transparência. Infelizmente, teve alguns desvios de conduta, e o ministro Blairo e o secretário executivo e o próprio presidente da República, Michel Temer, têm se posicionado muito firme no afastamento desses envolvidos e a penalização desses, e fazendo um contraponto muito forte no sentido de mostrar para o mundo inteiro que nós temos qualidade do produto e que o que nós produzimos é com muita eficiência. Se tem alguns problemas, eles são pontuais. O ministro Blairo tem feito isso com muita firmeza e tem orientado toda a sua equipe a fazer esse trabalho de convencimento da sociedade brasileira e também principalmente do mercado internacional, que o que nós produzimos é de qualidade e o nosso sistema é extremamente robusto e um dos mais exigentes do mundo. Ok, secretário, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. Atenção, produtor de milho da região centro-oeste do país, acompanhe com a gente agora como que o mercado tem negociado a saca de 60 quilos do cereal nos 3 estados produtores. No acumulado dos últimos 7 dias, no Mato Grosso, houve alta paga pela saca do milho. A gente acompanha agora como que o mercado tem operando. Veja que no dia 21 de março, o valor da saca estava em R$ 19,50 na média estadual. Caiu para R$ 19,00 no dia 22 e manteve este patamar até o dia 24 de março. Esta última terça-feira, dia 27, segunda-feira desta semana, dia 27, começou com uma nova alta para o valor do cereal no Mato Grosso, estando, portanto, agora mais elevado em relação ao valor que se teve na terça-feira da semana passada, dia 21. Com isso, o acumulado dos últimos 7 dias tem alta de 2,54%. Já em Goiás, a situação é diferente, porque nesses últimos 7 dias vai pesando a expectativa de uma oferta melhor. Lembro que Goiás tem uma produção um pouco mais expressiva em primeira safra de milho também, e a queda lá em 7 dias é de 2%. Veja conosco então como é que se comportam os valores em Goiás. No dia 21 de março, R$ 25,00 a saca por 60 quilos. No dia 22 de março, recuou a R$ 24,50 e vem mantendo esse valor nos últimos dias. Neste 27 de março, mantém os R$ 24,50. Com isso, Goiás tem queda no valor médio no estado de 2%. Em Mato Grosso do Sul, a queda também é anotada no valor do milho nos últimos 7 dias, mas ela é muito mais expressiva, passa de 8%. Isso porque Mato Grosso do Sul tem a expectativa de uma grande safra de milho na safrinha deste ano, uma safra que pode passar de 9 milhões de toneladas e que, se for confirmada, vai ficar 50% acima do que o estado colheu no ano passado. Vamos acompanhar então o mercado sul-mato-grossense em destaque. Veja que no dia 21 de março, o preço médio pago pela saca do milho era de R$ 24,00. O valor se manteve o mesmo até o dia 23, quando na última sexta-feira, dia 24, caiu para R$ 22,50 a saca. Essa semana abriu com o valor também a R$ 22,50, registrando perda, portanto, de 8,33% no acumulado de uma semana.
Olha, por enquanto, o clima vai contribuir mesmo com a produção brasileira em segunda safra de milho. De acordo com os dados que vão chegando, a umidade do solo, que foi bastante beneficiada por conta das chuvas mais fortes que ocorreram nas últimas semanas, deve manter o solo com níveis bem adequados, é o que fala agora a Juliana Rezende. Os produtores de milho do Centro-Sul estão com boas expectativas quanto à safra. A primeira safra de milho já teve um bom desenvolvimento por causa das boas condições climáticas e, ao que tudo indica, a segunda safra também deve haver um bom desenvolvimento por conta dos bons níveis de umidade do solo na maior parte do Centro-Sul, desde a região Sul, região Sudeste e na maior parte da região Centro-Oeste. A umidade do solo encontra-se com níveis de 50% até 100%. No decorrer dos próximos dias, somente chove com pouco mais de intensidade desde o Mato Grosso, o norte de Goiás e também o norte de Minas Gerais, mas é no Mato Grosso que deve se concentrar os maiores volumes de água, de até 50%. Agora, em maior parte da região Sul, região Sudeste e também o Mato Grosso do Sul, não há previsão de chuva no decorrer dos próximos 5 dias. Ao longo do segundo período, dos dias 2 de abril ao dia 6, as chuvas agora voltam a se espalhar pela maior parte do Centro-Sul, mas é no Mato Grosso que se concentram ainda os maiores volumes de chuva, que podem alcançar até 70 milímetros no noroeste do estado. Segue chovendo ainda de forma expressiva na maior parte do Centro-Oeste, Sudeste e também desde Santa Catarina e no Paraná. As pancadas agora ocorrem com pouco menos de intensidade, mas ainda seguem ocorrendo de forma frequente. Somente no Rio Grande do Sul é que ainda não deve chover. Ao longo do terceiro período, as chuvas seguem ocorrendo de forma abrangente em todo o Centro-Sul, agora com pouco menos de intensidade. No Mato Grosso ainda segue chovendo até 30 milímetros, assim como em Goiás. No restante dos estados, as pancadas seguem de fraca intensidade e mais isoladas. É uma chuva que ainda segue mantendo os bons níveis de umidade do solo e devem favorecer o desenvolvimento do milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Com o clima propício às atividades de campo, os trabalhos de colheita de soja e plantio do milho safrinha caminham muito bem no estado do Paraná. A gente vai acompanhar agora como que cada uma dessas culturas se encontra no campo, começando pela soja. Veja que a colheita já entra na reta final, atingiu até esta última segunda-feira, dia 27 de março, 84% de toda a área que os paranaenses plantaram. Das lavouras que ainda se encontram no campo, 98% delas se encontram em boas condições e 89% já estão na fase de maturação, ou seja, já prontas para serem colhidas. Os trabalhos com o milho, tanto milho safrinha quanto milho de verão, também avançam bem no estado do Paraná. A colheita do milho da safra de verão atinge até o momento 80% de tudo que foi plantado, sendo que as lavouras que se encontram ainda no campo estão em 96% delas em boas condições. Já o milho de segunda safra avançou bem com o plantio está praticamente finalizado no Paraná. Alcançou até essa última segunda-feira, dia 27, 99% da área prevista. 100% das lavouras estão em boas condições no estado do Paraná, indicando, portanto, que a safra que vem por aí deve ser muito positiva. Os trabalhos no Paraná também avançam para os produtores que estão fazendo a cultura do feijão na safrinha. Veja comigo na sua tela como que se encontra então a cultura do feijão no Paraná. A segunda safra apresenta 37% da área plantada em desenvolvimento vegetativo, 58% dela está em floração ou frutificação e já 5% entrando na fase de maturação. Assim se comportam, portanto, as culturas hoje em dia no campo no Paraná. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora como é que vem se comportando o mercado futuro aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Vamos ver os valores, então, começando pelos negócios na Bolsa Brasileira. Nós temos aqui a Bolsa de São Paulo reagindo com queda nesta terça-feira. Posição de maio perde 1,37%, tem 3.700 contratos negociados a R$ 28,06 por saca de 60 quilos. Já setembro tem 2.440 contratos negociados
negociados a R$ 27,44 a saca, com queda de 1,15%. Novembro tem negócios, mas são poucos contratos, não chega a trazer influências para os negócios aqui no país. Mas o fato é que o mercado futuro também está se enxergando uma situação de valores mais baixos para o milho a partir principalmente de setembro, quando nós temos a colheita da segunda safra nacional. Bom, por aqui agora a gente vai ver como é que estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Chicago que tem uma outra realidade de valores, há outros fatores que acabam influenciando os negócios na Bolsa norte-americana, como os valores do petróleo, a expectativa para a área ser cultivada na temporada 2017-2018 com milho nos Estados Unidos, entre outros fatores. Então confira conosco agora, mudando a tela, nós temos movimentação de alta na Bolsa de Chicago para o milho. Posição de maio vem com 0,42% de alta a R$ 3,57 o bushel. Julho, R$ 3,64 o bushel, com alta de 0,27%. E setembro, R$ 3,72 por bushel, com elevação de 0,26%. Posição de dezembro, aparentemente vem nesse momento ganhando um pouco, 0,13% a R$ 3,80 por bushel, na posição mais alongada aí das posições disponibilizadas pela Bolsa de Chicago. No final da tarde desta segunda-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reuniu com superintendentes regionais e concedeu uma entrevista à imprensa sobre os desdobramentos da Operação Carne Fraca. A repórter Raíssa Lomonte tem as informações. Mais 3 plantas frigoríficas foram fechadas temporariamente pelo Ministério da Agricultura. As empresas do Paraná são dos segmentos de carne embutida, farinha de ossos e laticínios. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, explicou que as inconformidades encontradas vão ter que ser explicadas pelas empresas em um processo que corre dentro do Ministério da Agricultura. Blairo Maggi se reuniu com superintendentes regionais do Ministério e, segundo ele, a orientação é para que os profissionais não atendam a nenhum pedido político. Já em relação à Superintendência do Paraná, nos próximos dias deve ser anunciada uma intervenção do Ministério nessa unidade. Obviamente, eu falei sim sobre esse assunto da questão política. Nós estamos no momento de ser absolutamente transparentes. Nós temos das 27, acho que são 17, né, que têm indicação política e as demais são de carreira. Agora, nenhum dos que são de carreira assumiram seus postos sem se articular politicamente. Tá? Se isso é um defeito no Ministério da Agricultura, é um defeito da política brasileira. Todos os cargos, né, todas as funções que são preenchidas a partir de uma lista tríplice ou de qualquer coisa, sempre há um envolvimento político, a procura política para receber suporte, apoio para ser indicado, e aí a gente vê pelos tribunais superiores, vê por qualquer coisa dentro da política brasileira. Então, no Ministério da Agricultura tem. O que eu disse a eles hoje foi o que eu sempre digo àqueles que estão aqui comigo no dia a dia. As pessoas podem ter chegado a esse posto com apoiamento político, porém, a responsabilidade deles é para com o Brasil, é para com o Ministério da Agricultura. Das 21 plantas investigadas, foram recolhidas 174 amostras de produtos de 22 estados. Já saíram 12 laudos e em nenhum deles foi apontado risco para a saúde humana. Nesse caso, não é recall, tá? Não é recall. Nesse caso, foi retirado das prateleiras a mercadoria que lá está. Até que nós façamos as nossas análises, os nossos LANAGROS, os nossos laboratórios vão dizer: está apto ao consumo, elas voltam para a prateleira. Não está apto ao consumo, elas têm que ser devolvidas para a empresa.
E olha só, a informação do dia mais importante, talvez, é de Hong Kong, né, que confirmou, né, a Hong Kong oficialmente confirmou que reduz aquelas situações impostas ao Brasil, vai voltar a importar carne bovina, com exceção das 21 plantas que estão envolvidas no caso da investigação da Polícia Federal. Mas não é só essa. Neste momento, encerrou há pouco uma reunião entre o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e também o representante da União Europeia, o chamado comissário da União Europeia. Ele esteve presente e disse o seguinte, que estava sofrendo muita pressão em relação aos fatores ligados à carne bovina brasileira, em relação aos esclarecimentos. Disse estar satisfeito com as atitudes aqui do governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, e que a União Europeia segue fazendo as suas aquisições com o Brasil. Entretanto, o ministro Blairo Maggi conversou com a nossa equipe de reportagem, então lá os jornalistas Márcia Prado e Walter Pulga Júnior, e disse o seguinte, que não foi uma reunião fácil, foi uma reunião tensa, de acordo com o ministro Blairo Maggi. Daqui a pouco nós vamos trazer essa reportagem produzida lá em Brasília, que fala a respeito dessa reunião agora com o comissário da União Europeia, que encerrou há poucos minutos. Por aqui a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem o algodão em destaque. Você vai ver o que o mercado internacional espera para esse ano de 2017 e como que deve ser a produção no estado do Mato Grosso, que teve a expectativa de colheita ampliada. Não sai daí, nós voltamos em instantes. A Agricultura BR está de volta ao vivo nesta terça-feira. Neste bloco a gente fala sobre algodão e citricultura. E a gente começa falando sobre a fibra, que tem uma importante produção nos estados do Mato Grosso e na Bahia, aqui no Brasil. De acordo com o e-mail, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a safra de algodão no estado do Mato Grosso tem agora uma boa expectativa. O órgão apresentou neste mês de março a sua nova estimativa para a produção da fibra nessa temporada por lá e aumentou a projeção em relação aos dados apresentados anteriormente. Essa projeção foi elevada por conta de uma revisão para cima na área plantada com algodão no estado nessa atual temporada. A produtividade média teve até um certo declínio em relação à expectativa anterior, mas que nada influenciou nessa melhora na expectativa de produção. Você de casa vai acompanhar comigo agora o que mudou então para essa área plantada com algodão no estado do Mato Grosso nessa atual temporada. Lembrando que todo algodão já se encontra no campo. Veja que na temporada 15-16, os produtores do estado cultivaram 612 mil hectares com a fibra. Para a temporada 16-17, o IMEA projetou no mês de outubro passado uma área de 600 mil hectares. E agora o relatório de março revisou para cima essa expectativa, levantando a projeção para 617.200 hectares. A área que antes era projetada em ser inferior em relação ao que o estado plantou no ciclo passado, agora mostra, portanto, que os mato-grossenses aumentaram o investimento na fibra neste ano na comparação com o ciclo anterior. Em relação à produtividade, houve uma certa manutenção na expectativa de rendimento por hectare, mas um certo declínio. Vamos aos números então. Veja que no mês de outubro do ano passado, quando houve a divulgação desse levantamento inicial, os números mostravam que cada hectare plantado com algodão no Mato Grosso renderia 269,8 arrobas de caroço por hectare. Os números atuais trouxeram para 268,4 arrobas por hectare. Essa expectativa, portanto, uma leve redução, mas ainda assim mantendo um bom número. De acordo com o IMEA, a expectativa é boa, porque está fundamentada na melhor janela de semeadura de grande parte do algodão nessa segunda safra, que foi proporcionada por uma colheita da soja mais antecipada nessa temporada. Essa expectativa de boa produção também é baseada nas boas provisões climáticas para os próximos meses. Esse aumento de área plantada e uma manutenção na boa expectativa de rendimento por hectare trouxe para cima, então, a expectativa de colheita desse algodão
dos campos. Vamos aos números, então, de produção no algodão no Mato Grosso. Em relação à pluma, estão projetadas a colheita de 986.600 toneladas. Um volume que, se confirmado, vai ficar 12,5% acima em relação ao que o estado colheu na temporada 2015-2016. Já em relação ao caroço, devem ser retirados dos campos 2.480.000 toneladas, aumento de 15,1% em relação ao que o estado cultivou na temporada passada. O IMEA reforça ainda que essa expectativa positiva, sim, ainda é uma previsão, é claro, tudo vai depender do clima daqui para frente. Em relação aos preços, o valor do algodão no mercado físico nacional se mantém estável nesse início de 2017, conforme as apurações do CPEA, que toma como base o algodão negociado no mercado atacadista de São Paulo. A gente acompanha agora como estão os valores, então. Veja que há uma certa oscilação, mas de janeiro para cá os preços não mudaram muito. Essa segunda-feira, dia 27 de março, fechou com o valor da libra-peso a R$ 2,75 mais 24. No acumulado do mês, os valores seguem registrando uma alta em relação ao fechamento do mês passado, leve alta de 1,4%. Atenção agora, produtores de algodão do estado do Mato Grosso, acompanhem como estão as cotações por município. O mercado internacional do algodão viveu um ano positivo em 2016, onde o valor da cotação da pluma se manteve boa parte do ano operando em movimento altista, gradativo, veio subindo de janeiro a dezembro. Para 2017, no entanto, o setor já espera uma certa queda nos valores internacionais, isso porque a China, que detém de um estoque muito grandioso de algodão, prevê despejar no mercado 6 milhões de toneladas dos seus estoques, o que, portanto, vai causar pressão nos valores pagos pelo produto. Essa medida de colocar os seus estoques no mercado não é a primeira vez, eles fizeram isso no ano passado, em 2016, mas em um volume bem menor. Nesse ano, o volume deve chegar mais do que o dobro do que a expectativa de ter sido colocada no mercado em 2016. Veja comigo o que estima o ICAC, que é o órgão internacional voltado à cultura do algodão. A previsão de vendas dos estoques chineses da pluma em 2017 é de 6 milhões de toneladas. Essas vendas, que tiveram início agora em março, devem acontecer até o mês de agosto. Até o momento, o país já negociou 333.200 toneladas do produto. Apesar de as vendas, no entanto, estarem sendo consideradas lentas, o impacto nos próximos meses pode vir a ser de movimento baixista no mercado internacional. E a gente acompanha agora como que estão as cotações do algodão, então, na bolsa referência para o mundo, que é a Bolsa de Nova York. Veja comigo na sua tela a cotação do algodão cotado em libra-peso. Veja que há cotações hoje para as posições de maio e julho deste ano. O algodão para entrega em maio opera agora com alta de 0,55%, vem cotado a 77 centes de dólar mais 37 por libra-peso. E a posição de julho a 78 centes mais 68, com alta de 0,47%. A gente volta agora ao mercado físico do algodão. Acompanhe produtores da Bahia, como estão as cotações por aí. A gente volta a falar agora sobre o importante evento que aconteceu no estado do Mato Grosso. É o Show Safra, que levou muita informação e conhecimento aos produtores da região. A gente vai conhecer agora na reportagem do Valdir Pacheco o que foi passado adiante aos visitantes desse evento no que diz respeito às plantas daninhas. Acompanhe com Valdir Pacheco.
Show Safra BR-163, um dos maiores eventos tecnológicos da região médio-norte de Mato Grosso. Teve um ciclo de palestras e durante o ciclo de palestras o pesquisador do IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, Edson Andrade Júnior, abordou sobre plantas daninhas. Tem alguma novidade nesse manejo? Na verdade, a gente abordou sobre o Amaranthus palmare, tá? Que é uma das principais plantas daninhas dos Estados Unidos e da Argentina, e que há 2 anos atrás foi feito o primeiro relato oficial no Brasil, em específico no Mato Grosso, e aqui na região, né, em áreas de Ipiranga do Norte e Itapurá. É uma planta daninha que nos preocupa por ser resistente aos principais herbicidas que a gente já utiliza nas culturas, tá? Então, ao glifosato, aos inibidores da LS, que são produtos muito utilizados, que sendo resistente a eles, elas não vão mais ser controladas e vai estar sobrando na lavoura e sendo assim uma competição para a cultura e influenciando diretamente na produtividade. Tá? E é sempre importante lembrar que é uma planta daninha que é problema para todas as culturas que estejam naquela área que tem a infestação, seja algodão, seja soja ou seja milho. Então, o objetivo hoje foi mostrar as características da planta para a correta identificação da espécie, os herbicidas aos quais elas são resistentes e quais são as opções de manejo então, que o produtor tem para estar utilizando nessas áreas e tentando controlar e conviver com esse problema. E nesse ciclo de palestras houve uma mesa redonda para debate sobre plantas daninhas. E quem participou, o doutor Mauro Rizardi, da Universidade de Passo Fundo. E aí, o milho voluntário foi o que você abordou como planta guaxa? Até parece uma heresia, assim, né? Mas toda a planta que ela ocorre no local indesejado, nós consideramos como daninha. Então, essas plantas voluntárias, essas plantas de milho que sobram, que vêm a germinar depois da colheita e germinando dentro da cultura da soja, elas podem causar prejuízos, e prejuízos significativos em produtividade. Se nós olharmos os dados de pesquisa que nós temos, nós observamos que uma planta, uma semente de milho voluntário que sobe, que origine uma planta no meio da soja, pode reduzir até em 17% a produtividade da soja. Ou seja, é extremamente competitivo. E o ciclo de palestra desta tarde do Show Safra BR-163 finalizou com um pesquisador da Embrapa Londrina, Dr. Fernando Adegas, que abordou sobre plantas daninhas e manejo sobre esse cenário que tem preocupado hoje os produtores. A planta está criando resistência ou o produto está sendo ineficiente? Na verdade, a nossa exposição foi justamente para isso, para tentar dar um panorama geral da situação de resistência, não só no Brasil, no mundo e principalmente aqui na região. E depois nós falamos especificamente sobre uma dessas plantas, que foi o capim amargoso. E, na verdade, o que a gente quis mostrar é que não é o produto que está causando a resistência, mas o mau uso de um único produto. Se a gente utilizar um único produto várias vezes durante muito tempo, nós vamos selecionar plantas resistentes. É uma seleção não natural, artificial que nós estamos fazendo. Então, na verdade, o mau uso do produto é que está causando a resistência. Ok, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. O assunto agora é citricultura. O Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, que é uma associação que trabalha em prol do setor aqui no Brasil, vem trabalhando há 2 anos em um combate ao greening, chamado HLD, principal doença que ataca os pomares do país, por meio de um método bastante sustentável. Em março de 2015, o fundo inaugurou um laboratório de controle biológico, onde funciona uma biofábrica de criação de uma espécie de vespinha que controla o inseto que é transmissor do greening. Resumidamente, funciona assim: a vespinha utiliza as ninfas, que é a fase jovem do inseto, para depositar as suas larvas. Ao sair do ovo, a larva se alimenta do corpo da ninfa e, deste modo, a multiplicação do inseto transmissor do greening é reduzida. Em fevereiro deste ano, o Fundecitrus completou a liberação de 1 milhão destas vespinhas em mais de 700 propriedades onde não é feito o controle químico contra o greening, como pomares abandonados, espaços urbanos, chácaras e sítios. Pesquisas comprovaram que há eliminação de 70% das ninfas, em média, nos locais onde a vespinha foi liberada, podendo esta redução atingir 90%. As vespinhas são liberadas gratuitamente todas as semanas, de forma que são determinadas pelo Fundo de Defesa da Citricultura. E falando neste assunto, vamos acompanhar como estão os valores da laranja no Brasil, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo. A gente acompanha como estão os valores da laranja pera in natura e laranja indústria e o que o mercado
vem operando nestes últimos períodos. A gente começa vendo os valores da laranja indústria, que mostram total estabilidade nos últimos dias, com o valor da caixa de 40 quilos e 800 gramas, operando a R$ 21,21. No acumulado do mês de março, no entanto, há uma queda, apesar de estabilidade nos últimos dias, a queda é de 6,44%. Ela esteve estável assim há mais de uma semana, inclusive pelos últimos 10 dias, mas está abaixo do patamar de R$ 25,00 a caixa, que perdurou entre os meses de novembro a janeiro deste ano. Já no que diz respeito à laranja pera in natura, que é aquela que o produtor negocia diretamente ao atacado, os valores estão bem mais altos em relação ao visto nessa mesma época do ano anterior. Os últimos dias, inclusive, foram de baixa, mas essa baixa não tirou nada dos ganhos acumulados no ano. O valor da caixa de 40 quilos e 800 gramas, negociado em São Paulo, veio para R$ 38,91 nesta segunda-feira, dia 27 do mês. No acumulado de março, há uma queda mais expressiva acontecendo para a laranja pera, queda de 12%. Mas, ainda assim, o valor que a gente vê hoje em dia, na média para o mês de março, está mais do que o dobro do que se tinha em março de 2016. Para que a Agricultura BR continua falando de laranja, de certo modo, agora um pouco a respeito dos embarques de suco de laranja no acumulado do mês de março, com 18 dias úteis, restando ainda 5 para a contabilização final do mês corrente. Vamos ver então como é que estão os embarques de suco de laranja congelado, são os destaques da Agricultura BR, começando pelo volume. E março de 2017 vai contando já com 26.900 toneladas de laranja de suco congelado nesse momento. Fevereiro de 2017 teve 20.800 toneladas de suco congelado e março de 2016, 37.400 toneladas de suco congelado, assim vem os embarques com suco de laranja. Vamos saber agora sobre o faturamento. O mês de março vem com uma situação um pouco mais acelerada em relação aos embarques. Isso já faz com que os exportadores, as empresas exportadoras, tenham um faturamento maior. Observe que março de 2017 já conta com 47 milhões e 100 mil dólares em faturamento com suco congelado. Fevereiro teve 37 milhões de dólares em faturamento. Março de 2016 eram 57 milhões e 800 mil dólares faturados. Portanto, março de 2017 ainda abaixo de março de 2016, mas com 5 dias úteis pela frente é possível que consiga ainda igualar com o volume e faturamento do último ano. Dando sequência ao valor da tonelada, suco de laranja congelado exportado pelo Brasil, em março de 2017, vai tendo o valor por tonelada de 1.752 dólares. Em fevereiro, eram 1.821 dólares. Março de 2016, 1.547 dólares por tonelada. Março de 2017 tem um suco, então, congelado, pelo menos 200 dólares mais caro do que o valor praticado no último ano. Vamos continuar falando desse produto, vamos saber agora como é que vem os negócios lá na Bolsa de Nova York, é o destaque de agora do Agricultura BR. Suco de laranja na Bolsa norte-americana vem sendo negociado na posição de maio a $1,70 mais 45 a libra-peso, com queda de 2,60%. Julho com recuo de 2,16% a $1,64 mais 60 por libra-peso. E setembro com queda de 2,26% a $1,62 mais 40 por libra-peso. São os negócios com suco de laranja na Bolsa de Nova York. Veja no próximo bloco, produtores de trigo do Paraná dão início às compras dos insumos para a nova safra. Daqui a pouco, o quadro Agroações traz em destaque o comportamento dos 3 principais frigoríficos brasileiros, depois da confirmação que também Hong Kong alivia um pouco a suspensão em relação à carne nacional. Daqui a pouco, na Agricultura BR.
Os produtores de trigo do Paraná deram início à compra dos insumos para a nova safra 2017 do cereal, segundo informações apuradas pelo CPEA. O ritmo de compras, no entanto, está mais lento neste ano em relação ao visto na safra passada, refletindo o menor investimento que o produtor paranaense está fazendo nessa cultura. Esse menor investimento tem a ver com as incertezas climáticas, uma produção grandiosa na Argentina, que é um grande concorrente do Brasil, o mercado doméstico enfraquecido e também os valores pagos pelo cereal abaixo do preço mínimo estipulado pelo governo federal. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, a redução na área plantada por lá neste ano deve ser de 4%. Em 2016, os paranaenses cultivaram 1.091.000 hectares com trigo. Já para a temporada 2017, a expectativa é de cultivar 1.048.000 hectares. Esta, aliás, vai ser a terceira redução anual seguida na área destinada ao cereal no estado paranaense. De acordo com a própria secretaria, veja que no ano de 2014 eles cultivaram 1.390.000 hectares. Em 2015, foram 1.340.000, em 2016, 1.090.000 hectares e para a temporada 17, como já vimos, 1 milhão e cerca de 40.000 hectares. Nestes 4 anos, portanto, há uma redução de 25% na área implantada com trigo no estado do Paraná. A expectativa é de que a semeadura comece logo na segunda quinzena do mês de abril. E na última semana aconteceu em Araguari, no estado de Minas Gerais, um importante evento sobre irrigação de café, a FENICAFÉ, que trouxe mais uma vez tecnologia e muitos debates importantes. A repórter Laura França conversou com um dos mais importantes pesquisadores deste setor, ele que também é pró-reitor de pesquisas de pós-graduação da UniUB. Confira. A cafeicultura evoluiu muito nos últimos anos e parte disso tem ligação com a evolução da tecnologia no campo, nos sistemas de irrigação. O pesquisador, professor André Fernandes, está aqui conosco para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. André, como a gente faz para poder aliar sustentabilidade e uma busca por uma maior produtividade utilizando a tecnologia? Em outras palavras, como diminuir o desperdício no campo? Uma das formas, que a irrigação de café ela começou muito fortemente na década de 80. Aí quando chegou 1996, 98, só 5.000 hectares irrigados. A partir desse ano, então, aumentou muito, principalmente na região do Cerrado Mineiro. E hoje nós estamos com quase 300.000 hectares, então de 5.000 para 300.000. Por que esse aumento? O principal, produzir mais com menos. O que é produzir mais com menos? Com a irrigação de café e outras culturas, a gente está falando especificamente de café, numa área irrigada a gente consegue, numa área muito menor, produzir a mesma coisa que uma área de sequeiro, que seria 3 a 4 vezes maior. Então, esse uso intensivo da água e dos insumos permite uma sustentabilidade, porque ao invés de eu ter que desbravar uma área maior, vamos fazer uma conta, 100 hectares. Para produzir em 100 hectares de café de sequeiro, eu vou precisar só de 25 a 30 hectares irrigados. Tá? Por quê? Porque eu uso muito mais intensivo da água e dos insumos. A tecnologia dos sistemas avançou muito, grande parte disso vem dos outros países, principalmente Israel e Estados Unidos, só que os equipamentos, na medida que eles são desenvolvidos nesses países, imediatamente eles estão disponíveis para cá no Brasil. Então, com relação a isso, teve uma evolução muito grande, mas não adianta trazer só a hidráulica de lá se eles não têm café, nem nos Estados Unidos, nem em Israel. Então, foi muito por parte dos professores, pesquisadores e dos produtores rurais que, em eventos até como esse, eles conseguiram aprimorar suas técnicas de produção ligadas à irrigação e cada vez isso vai melhorando a performance deles. A resposta da irrigação à cultura do café, ela é muito mais evidente em regiões quentes, igual a que a gente está aqui, que é Cerrado Mineiro, e também outras regiões quentes, por exemplo, a Bahia, que tem 100% da área irrigada. Onde pode crescer muito, é a maior região cafeira do mundo,
que é a região sul de Minas Gerais, que chove muito mais do que aqui, só que o pessoal já está tendo respostas fantásticas, usando a irrigação de até aumentos de até 50% na produtividade. E uma coisa que tem sempre falada, cafeicultura é uma atividade muito cara, né? É uma atividade que demanda, até o café estar produzindo, de 15 a 20 mil reais por hectare, até ter a primeira produção, que é nos 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, se faltar uma chuva, depois desses 2 anos e meio, o produtor perde tudo. Então, em algumas regiões, é lógico, a irrigação é mais usada do que outras, mas nessas regiões que são tradicionais, igual o sul de Minas Gerais, ela é mais uma segurança para o produtor. Porque você imagina, você tem 25 mil reais de investimento por hectare. Faltar chuva, você perde tudo. E acontece muito isso. E o clima está mudando. A gente está percebendo que as chuvas estão ficando mais irregulares e mesmo em áreas tradicionais o pessoal está perdendo muito pela falta de água em momentos cruciais da cultura. Por um lado, isso é benéfico, porque o café está nesse preço porque ele teve 2 épocas de seca muito intensas, que é 2014 e 2015. Como o café é 90% sequeiro, isso repercutiu no aumento de preço, que é um ponto positivo. André, para um manejo sustentável, produtivo, também é preciso fazer a análise do solo. E como que a tecnologia ela entra nisso? Na verdade, não só a análise do solo, irrigação do solo e da água. Então, a análise do solo é um pouco diferente quando a gente pensa em área irrigada e sem irrigar, porque dependendo do sistema eu tenho que fazer avaliações, coletas de solo diferentes, dependendo do sistema de irrigação, por exemplo, pivô central ou gotejamento, que é uma área localizada. E outra coisa que é importante o produtor saber, antes de pensar num projeto de irrigação, ele tem que fazer a análise completa da água que ele tem, tanto de quantidade quanto de qualidade. Por quê? Porque o sucesso do seu empreendimento de cafeicultura irrigada vai depender disso. E isso é muito barato. Uma análise de água completa hoje custa R$100, R$150. E um sistema de gotejamento custa R$8 mil por hectare. Quer dizer, esse investimento tem que ser feito, embora muitos produtores, talvez por desconhecimento, não façam. Então, as análises são primordiais para que ele tenha sucesso no seu empreendimento. Muito obrigada pela sua participação. Laura França, para a Agricultura BR. Segue sendo café. Café que no acumulado dos embarques no mês de março, 18 dias úteis, vai totalizando $175,30 até o momento. Vamos acompanhar agora como é que vem esse balanço. Faltando 5 dias úteis ainda de embarques no mês de março, tem essa situação aqui. Os embarques em sacas já totalizam 2.020.000 sacas embarcadas no mês de março. Abaixo, portanto, do que acontecia um mês antes, que eram 2.300.000 sacas, e março de 2016 com 2.770.000 sacas de café embarcadas pelo país. Em relação ao faturamento das tradings que operam com café, também tem um bom movimento. Observe conosco agora como é que vem a situação do faturamento desses embarques. Observe que março de 2017 já vem com 354 milhões e 400 mil dólares. Fevereiro deste ano eram 407 milhões e 300 mil dólares. E março do ano passado, 405 milhões e 900 mil dólares. Essa situação ocorre e que deve, inclusive, trazer a situação de março de 2017 superar março de 2016, mesmo com um embarque de volume menor. Ocorre porque o valor da saca de café é melhor nesse momento para o cenário internacional. É o que nós vamos agora comparar entre o que acontecia em março de 2016, março de 2017 e também em fevereiro desse ano. Março de 2017 tem um valor de $175,30 por saca, valor médio. Fevereiro desse ano era um pouco maior, $1,20 maior, $176,50. Março do ano passado o valor era bem menor, $146,30. Isso mostra um pouco dessa força que nós temos agora no momento, cerca de $30 mais elevado o valor da saca de café exportada, valor médio, exportado pelo Brasil.
As lavouras de café arábica do Brasil seguem em desenvolvimento. Entram na fase de colheita dentro dos próximos meses. A região norte de Minas Gerais, que é produtora desta variedade, vinha passando por um período de pouca chuva, o que trazia preocupação ao cafeicultor. A expectativa nestes próximos períodos, no entanto, é de um acumulado mais elevado de precipitações. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se essa chuva que chega por lá vai beneficiar a cafeicultura. Algumas lavouras de café do norte de Minas Gerais estão tendo problemas para o desenvolvimento. As últimas chuvas ocorreram de forma bastante irregular e isso não propiciou o aumento da umidade do solo na maior parte das áreas produtoras do centro ao norte de Minas Gerais. Em algumas áreas do extremo norte, a umidade do solo está abaixo dos 10%. No decorrer dos próximos dias, chove de maneira expressiva, principalmente no norte de Minas Gerais, com acumulados que podem alcançar até 70 milímetros. Agora, no restante do estado, o sol deve predominar e ainda não há previsão de chuva. No decorrer do segundo período, dos dias 2 ao dia 6 de abril, as chuvas agora voltam a se espalhar pela maior parte de Minas Gerais, mas ainda com pancadas mais isoladas e de baixo acumulado. Ao longo do terceiro período, dos dias 7 ao dia 11 de abril, segue chovendo de forma abrangente em todo o estado mineiro, agora com volumes um pouco maiores de chuva, principalmente no sul do estado, que podem alcançar até 30 milímetros. Agora, na metade norte, as pancadas ainda não devem se regularizar e não ganham intensidade. Os acumulados seguem mais baixos e as pancadas mais isoladas, o que ainda não deve ser suficiente para recuperar a umidade do solo e ainda pode prejudicar o desenvolvimento dos cafezais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E no próximo bloco, a Juliana volta trazendo a previsão para o Nordeste do Brasil. E ainda você vai ter os destaques a respeito de Hong Kong, que suspendeu ou pelo menos reduziu um pouco das limitações em relação à carne brasileira e vai ver como é que se comportam as ações das principais indústrias nacionais no quadro Agroações daqui a pouco no Agricultura BR. Estamos de volta com a Agricultura BR para destacar mais uma vez o clima no Brasil. Desta vez, trazendo informações para o Nordeste do país. Áreas de muita instabilidade devem chegar à região Nordeste do país, causando fortes chuvas. Essa chuva chega também até a região sul do Nordeste, atingindo áreas muito secas da Bahia. Quem tem os detalhes é Juliana Rezende. O grande destaque para os próximos dias é o retorno das chuvas para a região Nordeste, principalmente naquelas áreas onde o solo está com déficit hídrico. Nas áreas em vermelho, a umidade do solo encontra-se abaixo dos 10%. No decorrer dos próximos dias, as chuvas ganham bastante intensidade, principalmente no sul da região. Pode chover até 100 milímetros no leste e no norte da Bahia. Na faixa oeste ainda segue chovendo de forma expressiva, com volumes de até 70 milímetros. E essas chuvas expressivas não podem recuperar por completo a umidade do solo, mas devem favorecer algumas lavouras em desenvolvimento. No litoral norte, as chuvas não devem se regularizar e seguem ocorrendo ainda de forma mais isolada e de curta duração. Ao longo do segundo período, dos dias 2 ao dia 6 de abril, as chuvas agora voltam a perder intensidade na maior parte da região Nordeste, mas ainda segue chovendo com um pouco mais de volume na faixa oeste, com volumes de 30 até 50 milímetros de chuva. Na faixa leste, as chuvas agora seguem ocorrendo de forma mais isolada e intercalando com períodos de tempo mais seco. Ao longo do terceiro período, dos dias 7 ao dia 11 de abril, ainda segue chovendo de forma abrangente em toda a região Nordeste, mas os maiores volumes de chuva se concentram entre o Maranhão e o Piauí e pode chover de 30 a 50 milímetros. Agora, no restante de toda a região, as chuvas perdem intensidade e os acumulados são mais baixos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E por aqui o quadro Agroações agora traz em destaque as informações mais importantes do dia relacionadas ao Complexo Carnes. Hoje, logo pela manhã, bem cedo, nós tivemos o destaque que Hong Kong reduziu as restrições sobre a importação e também a comercialização de carne bovina brasileira. Por enquanto, de acordo com o comunicado oficial do país, que é o segundo maior comprador, logo atrás da China, e China e Hong Kong são agora, mais uma vez, a mesma pátria. De qualquer maneira, Hong Kong trouxe esse comunicado oficial, fazendo essa redução,
mantendo as restrições apenas sobre os 21 frigoríficos, as 21 indústrias que estão envolvidas na investigação da Polícia Federal. Esse fator foi visto como muito positivo, porque acontece depois de que China, Egito e Chile, no último sábado, também terem reduzido essas restrições e colocado elas apenas sobre as indústrias que estão sendo investigadas. É uma conquista importante do Ministério da Agricultura e, consequentemente, de toda a cadeia produtiva. Porque, claro, um fator como esse, os principais compradores mantendo restrição, seria bem complicado para os valores internos de todos os elos da cadeia produtiva. Agora, o que o Agricultura BR vai fazer, trazendo no quadro Agroações, é como que vem se comportando as ações dos 3 principais frigoríficos que trabalham com carne bovina no Brasil. Eu começo os destaques aqui com as ações da JBS, negociada sobre a sigla JBS S3. Em 1º de março tinha um valor de R$ 11,83. No dia 7, ela caía para R$ 11,11. No dia 17 de março, dia que foi deflagrada a situação de investigação da Polícia Federal, ou pelo menos que se tornou pública, ela reduziu para R$ 10,72. No dia 27 de março, tinha uma recuperação em relação ao dia 17, subia para R$ 10,76 e vem nesse 28 de março a R$ 10,83, portanto, apresentando recuperação. JBS, que é a maior indústria brasileira frigorífica e também a maior de todo o mundo. O segundo destaque é a indústria Minerva, frigorífico Minerva, que tem nas exportações a maior base da sua operação. Vamos ver como é que se comportam as ações do frigorífico Minerva. O pessoal trouxe aqui o frigorífico JBS, pode voltar aqui para os estúdios. O frigorífico Minerva, ele tem a maior parte da sua base de operação nas exportações e, por isso, tem um envolvimento muito importante. Na verdade, mesmo o frigorífico Minerva e Marfrig não terem diretamente nenhum envolvimento, nem serem citados em relação às investigações que foram deflagradas pela Polícia Federal, ainda assim, eles sentiram baque em relação àquilo que ocorreu depois do último dia 17 de março. Vamos ver se a gente tem aqui os destaques para essa indústria, o frigorífico Minerva. Pode voltar aqui para o estúdio. Frigorífico Minerva, que é negociado sobre a sigla BEF3, BEF3, essa é a sigla do frigorífico Minerva, vem com os valores aqui. Eu vou pedir para o pessoal voltar aqui para o estúdio, o pessoal colocou errado de novo. Essas ações aqui são correspondentes aos valores do frigorífico Marfrig, tá? Então eu vou trazer aqui os destaques, o pessoal vai se organizando lá dentro. Frigorífico Minerva, ele tem os valores negociados nesse dia 28 de março a R$ 10,16. No dia 17 de março, ele recuou para R$ 10,09 e começou o mês de março a R$ 10,18. Já o frigorífico Marfrig tem um patamar de valor de ações mais baixo. Esse frigorífico começou o mês de março a R$ 6,29, ele caía no dia 17 para R$ 5,60, também sentindo esse baque da investigação da Polícia Federal. Nesse 28 de março, os valores das ações estão em R$ 6,00 por cada uma delas. Então, o quadro Agroações mostra como é que se comportam os valores das ações dessas indústrias frigoríficas. O verdade no dia 17 de março teve uma queda bastante forte e depois tivemos aí alguma recuperação. Essa recuperação apresentada hoje, Juliana, principalmente, ela tem a ver com a retomada da China no final de semana e Hong Kong no dia de hoje. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve reunido na manhã de hoje com um representante da União Europeia, chamado comissário da União Europeia, para tratar também de relações comerciais do complexo carnes dos países que compõem o bloco com o Brasil. Essa reunião terminou há pouco em Brasília e a gente acompanha agora o que Blairo Maggi diz sobre o que foi conversado. Reunião com a Comissão da União Europeia. Bem, uma reunião que teve seus percalços também, né? Eles estão nos cobrando muito posições mais claras do Brasil, principalmente quanto à questão das investigações. Eles querem mais detalhes sobre tudo isso e nós estamos providenciando, a exemplo que já fornecemos a outros países, detalhe muito detalhado de toda a operação, de tudo que está acontecendo.
e a responsabilização dos técnicos que foram aí colocados sob investigação. Então, nós não conseguimos chegar num final nessa reunião. Vamos ter uma reunião técnica na quinta-feira pela manhã, onde teremos a oportunidade, então, de apresentar ao comissário, a equipe dele que está aqui, o detalhamento de todo o envolvimento de todas as pessoas nesse processo até agora. E o Agricultura BR vai para a reta final agora. A gente traz em destaque a soja em Chicago e o dólar também aqui no Brasil. Vamos acompanhar em primeiro lugar a soja, que neste momento vem operando próximo à estabilidade, com leve alta para os contratos deste ano de 2017. A posição de maio sobe agora muito pouco, 0,05%. Veja, vem a $9,72 por bushel. Julho vem a $9,82 mais 50, com leve alta de 0,07%. Posição de agosto vem a $9,84 mais 25 por bushel, leve alta de 0,05%. E setembro é que sobe um pouquinho mais, tem alta agora de 0,20%, negociando o bushel da oleaginosa a $9,76 mais 75. Apesar dessa estabilidade, a soja em Chicago vem derretendo por conta de uma super safra na América do Sul. Vamos ver como é que se comporta o dólar no dia de hoje, dólar comercial aqui no Brasil. Nós temos a moeda norte-americana com ligeira alta hoje, 0,22% de alta, vem sendo negociada R$ 3,13 mais 8, dólar comercial no Brasil. E essa edição fica por aqui, a gente agradece muito a sua companhia. Não se esqueça que você pode rever essa edição acessando o portal do SBA. Nos vemos na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.